Seja bem-vindo ao Teologia Atri, Teologia para a Vida. Esse vídeo ele é tão urgente, ele é tão necessário que eu quis adiantar ele, colocar ele para sábado, para hoje que vocês estão assistindo. Mas a gravação dele foi tão imediata que, para vocês terem uma ideia, eu estou lendo o esboço que está atrás de mim, porque eu não tive tempo de escrever o conteúdo dele. E nem vou fazer isso porque ele é muito mais urgente do que isso, né? Acontece que eu tenho lido um pouco sobre o livro O Outro Evangelho e o que a escritora colocou aqui e meditado sobre o que está acontecendo exatamente agora na igreja. E como o livro foi escrito já há um tempo atrás, esse livro não é atual, eu percebi que há algumas coisas que nós temos que falar agora. A gente não pode deixar para a semana que vem ou para amanhã. Nós temos que falar exatamente agora. Então é um vídeo urgente, é necessário. Eu vou pedir para você compartilhar ele o máximo que puder, porque o que eu vou falar aqui é de extrema urgência para toda a igreja. Beleza? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, depois conheça o canal também Teologia Atri. Não vou falar muito sobre isso. Já se inscreve no canal, curte o vídeo e vamos conversar aqui sobre o que a gente tem para hoje, que é tão urgente assim. O que é tão urgente para você falar desse jeito até? Eu tô vendo que eu tô falando rápido até. Bom, vamos lá. Pessoal, a Bíblia deixa muito claro que Jesus voltará em um período de muita dificuldade para a igreja. Você vai ler na Bíblia, Novo Testamento, com base no Antigo Testamento, Apocalipse e tudo mais, você percebe que Jesus ensina que a volta dele será num momento difícil para a igreja. Não difícil para o mundo, apesar de que também é difícil para o mundo, mas em especial difícil para a igreja. E o que é igreja quando eu falo isso? Igreja como corpo de Cristo, aquelas pessoas que foram tiradas do mundo, né? Aquelas pessoas que fazem parte da igreja mesmo, sabe? É o crente fiel. Jesus vai voltar em um momento onde essas pessoas estarão passando por problemas do mundo, né? Seja em relação à sociedade, à cultura, à política, enfim. Seja o que for, né? A Bíblia já mostra que será um tempo difícil para a gente, né? Bom, a Bíblia também fala que a igreja verdadeira, essa que nós representamos e essa que a gente tenta ajudar em todos os vídeos, essa igreja verdadeira será bem menor do que parece. A igreja na volta de Jesus será um pouco de pessoas, né? Não é à toa, talvez, que Jesus cita o exemplo de Noé. Lembra de Noé? Jesus fala como nos dias de Noé, né, casavam e davam-se em casamento. Olha, talvez haja mais coisas parecidas com o tempo de Noé. Principalmente o fato de que Noé era uma pequena família vivendo num mundo tomado de pecado. Então olha só, tudo isso vai apontando para o período que a gente está vivendo e que a gente vai começar a viver daqui para frente, tá? As coisas não vão melhorar daqui para frente para a igreja, tá? Vocês podem olhar todas as notícias, tudo que está acontecendo no mundo são provas de que as coisas só vão ficar mais difíceis para a gente. Jesus já tinha falado sobre isso, né? E outra coisa que a Bíblia já falava e sempre comunica para a gente, e a gente vive repetindo, principalmente aqui nesse canal eu falo muito sobre isso, né? E vou continuar falando, é que no final dos tempos, antes de Jesus voltar, os falsos cristos e os falsos profetas atacariam a igreja com muito poder, com muita autoridade. Na verdade, poder e autoridade de Satanás, né? Paulo fala isso segundo Tessalonicenses, né? Jesus mostra isso em Apocalipse 3 e vai falar isso também em Mateus 24. Ou seja, a igreja vai ser tomada por falsos profetas que vão tentar nos enganar a todo custo. E olha só, alguns crentes verdadeiros, por algum tempo, serão enganados pelos falsos profetas. Não serão eternamente, né? Mas por algum tempo, sim. Nesse momento, eu creio que há pessoas fiéis a Jesus que estão sendo enganadas por falsos profetas. Por causa de vídeos assim, de estudos assim, que uma hora ou outra essas pessoas também vão ser libertas disso, né? Eu espero ser útil para essas pessoas também, ajudar com que elas sejam libertas disso. Tá bom? Então a Bíblia sempre falou sobre isso, né? E embora isso tenha começado lá no século I, que é onde tudo o que Jesus falou sobre o fim dos tempos começa a acontecer, embora isso tenha começado lá no primeiro século, nós estamos vivenciando isso com uma força muito maior agora. Do século XVIII para cá, a igreja quase foi abatida pelas filosofias mundanas, pelo humanismo, pelo liberalismo teológico, pelo mundanismo, né, de forma geral, como muita gente fala, pelo mundanismo, e nós estamos vivendo isso agora, com muito mais força até talvez do que o primeiro século, tá?
E até pior porque no primeiro século as coisas eram mais descaradas, sabe? Os apóstolos e as pessoas viam a ação dos falsos profetas. Agora eles estão tão sorrateiros que é mais difícil até de identificar um falso profeta. Então nós estamos vivenciando isso agora, explodiu na nossa mão. Né? E a gente é responsável por manter a ordem. Nós somos membros do corpo de Cristo, somos pessoas responsáveis pela palavra de Deus. Então isso é preocupante para a gente. Tem que fazer com que a gente faça alguma coisa, tá? Outra coisa que tem acontecido, embora isso tenha começado no primeiro século, é que as igrejas, as reuniões de pessoas, né, como sempre aconteceram, como aconteceu no Antigo Testamento, como aconteceu na época de Jesus e como aconteceu nos apóstolos, esse tipo de reunião, ela está ficando cada vez menor. A igreja está murchando de pessoas mesmo. As igrejas fiéis à Bíblia, as igrejas que se preocupam em pregar o que está escrito na Bíblia, estão morrendo. E outras igrejas que estão crescendo já são sinais de que os falsos profetas estão trabalhando mais e obtendo mais resultado com a sua pregação mentirosa, humanista, sentimentalista e tudo mais. A igreja verdadeira, ela realmente já está diminuindo e muito rapidamente. Talvez você não tenha percebido, mas a quantidade de pessoas fiéis e interessadas pelo evangelho é bem diferente hoje do que na época que você era criança, né? Se você tiver aí mais de 30 anos, você vai saber de cara, realmente é isso que está acontecendo, né? Isto é fruto dessa teologia satânica que dominou a igreja do século XVIII para cá. E nós estamos pegando esse movimento agora. Agora, outra coisa que está acontecendo é que os falsos profetas estão crescendo muito e muito rapidamente, a ponto de invadirem até igrejas que antes eram fiéis e enganar os membros daquela igreja com muito poder e tirar eles da fé verdadeira, né? Isso já está acontecendo. Agora olha só, o futuro da igreja, especialmente para 2023, com tudo isso que está acontecendo, até que a Lisa Childers aqui, ó, tudo isso que ela presenciou na sua época, tudo que nós estamos experimentando, esta igreja para 2023, ela já está comprometida muito mais do que ano passado, tá? Nós demos um salto, e isso, quem estuda sobre falsos profetas, como o canal EATRA estuda, nós demos um salto enorme de 2020 para 2022, tá? As coisas evoluíram muito. Irmãos, há pouco tempo eu estava falando para vocês sobre aquele cara... Cara, esqueci o nome. A gente estava falando sobre as cinco doutrinas gnósticas presentes em um dos teólogos famosos da internet. Agora a gente nem sabe mais aonde tem o evangelho verdadeiro, de tão grande que está. A igreja está caminhando realmente para um fim, infelizmente. Não há muita coisa para salvar. O que vocês assistem no YouTube, você que não frequenta a igreja, talvez que vive de YouTube, o que você vê no YouTube não é 1% do que a igreja é verdadeira, tá? A igreja que está sofrendo mesmo, você não vê no YouTube. Os vídeos do YouTube são tão perfeitos, né? Os cultos são tão bonitos, os cultos presbiterianos, batistas, são tão certinhos, né? Você não sabe como está na igreja verdadeira. A igreja está afundando no liberalismo teológico, no abandono à palavra de Deus. Tá? Isso está acontecendo agora mesmo. Pensando em tudo isso que está acontecendo, que agora é visível, tá? Não estou falando de uma teoria. Isso aqui não é algo que, você está tirando isso de onde? Estou tirando do domingo, que você vai na igreja e vê isso acontecendo. Estou tirando dos vídeos de novas igrejas que vêm surgindo no YouTube, de novos pastores e líderes. Eu não estou tirando de uma teoria, estou falando o que está acontecendo. Com base nisso e no impacto que 2023 em diante pode causar negativo na igreja, no corpo de Cristo verdadeiro, com base em tudo isso, eu quero falar com vocês sobre algumas questões, algumas coisas que o crente verdadeiro tem que fazer, ou tem que pensar e tem que botar em prática, você tem que fazer para passar por esse período que nós não sabemos se vai terminar na volta de Jesus ou se vai piorar. O que sabemos é que está piorando, né? Mas nós temos que ter alguma coisa, alguma base para passar por esse período fiel, você e eu,
somos cristãos, somos responsáveis por passar por períodos como o que estamos entrando agora de maneira limpa, fiel. E é pensando nisso que esse vídeo existe, tá? Eu vou falar aqui sobre 3 coisas que todo crente tem que fazer para passar limpo por esse problema aí e às vezes até passar com alguma utilidade para a igreja verdadeira. Bom, antes de falar sobre isso, eu quero indicar a vocês 2 livros, né? Ó, o livro da Alisa, que eu já citei aqui, vai falar sobre isso. Isso aqui não é teoria, tá? Eu quero deixar claro que isso tudo que eu tô falando não é teoria. Isso aqui é o testemunho da Alisa Childers, tá? Ela vai contar o que aconteceu na igreja dela. Tipo assim, a gente pensa que isso não vai acontecer na igreja, né? Como pensar que o comunismo nunca vai entrar no Brasil? É muita inocência isso, né? Mas tem gente que pensa que isso nunca vai acontecer na igreja. Pessoal, a Alisa é como se ela tivesse dormido e acordado numa igreja liberal. Né? De repente ela percebeu essas coisas. Isso tudo está no livro dela. Inclusive eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês comprarem ele. Comprando pelo link você colabora com o canal, tá? E ela percebeu uma mudança enorme em relação a isso, tá? Então eu indico muito o livro Outro Evangelho para vocês. Além desse livro, o nosso livro, o Diário de Bordo 85, já falava sobre isso. Principalmente o estudo Mudança de Paradigma, que foi um dos maiores estudos sobre falsos profetas aqui do canal. Eu ampliei ele e ele entrou aqui. Além disso, o último capítulo do livro, o penúltimo capítulo do livro, vai tratar sobre como lidar com falsos profetas, como lidar com pessoas que não conhecem a verdade, pessoas que querem conhecer a verdade, pessoas que não querem conhecer a verdade. Tudo isso está tratado aqui no Diário de Bordo 85. Eu indico os 2 para vocês terem uma noção aí. Tudo que eu aprendi sobre o que eu vou falar agora já estava no livro, tá? Eu estou colocando de forma mais simples para vocês e com dicas, né, para a gente lidar com isso a partir de 2023. Principalmente agora, porque está piorando muito, tá? Não dá para falar que a igreja vai crescer positivamente em 2023. Não dá para falar que a igreja vai crescer do jeito que a Bíblia manda em 2023, tá? Não dá para falar isso. Você pode sonhar, você pode projetar, não é errado trabalhar para isso, mas não dá para dizer que ela está crescendo nessa direção. Agora, preste atenção, considere que eu vou falar daqui para frente sobre como passar por essa situação sem deixar de ser fiel. A primeira coisa que eu quero que você preste muita atenção e não se esqueça é de que a Bíblia é a única fonte da verdade. Não se esqueça da verdade. Muitos crentes têm vivido hoje como se a verdade fosse universal, no sentido de que todas as verdades são possíveis. Há até youtubers famosos e foram denunciados aqui na área de membros que influenciam as pessoas a baixar os muros e olhar a verdade de outras pessoas como possível verdade ou como verdade também. Então não se esqueça, a Bíblia Sagrada, eu estou aqui com a minha Bíblia, ó, a Bíblia Sagrada é a única fonte da verdade, tá? Por que é importante falar isso? Porque os falsos profetas, eles não estão satisfeitos em enganar o povo com o discurso na frente da igreja. Eles também vão criar outras verdades. Verdades que explicam a Bíblia tecnicamente, mas que não estão exatamente na Bíblia. Então você precisa tomar cuidado e focar sempre na fonte da verdade. Existe uma fonte da verdade e ela é a Bíblia Sagrada. Até muita gente vai ser enganado no fim por acreditar em doutrinas de Satanás, doutrinas satânicas. E estas doutrinas são convincentes, tá? É por isso que você tem que ficar apegado a ela. Por isso, olha só uma coisa que você tem que fazer, hein? Aprenda a manejar a Bíblia Sagrada. Aprenda a usar a Bíblia Sagrada do jeito certo. Aprenda a ler e interpretar a Bíblia. Por que é importante fazer isso? Porque quando você estiver lá no culto e alguém estiver pregando errado para você, ou para os seus filhos, ou para sua esposa, que acontece às vezes, é que eu estou sentado do lado da minha esposa, e às vezes ela ouve uma coisa que não está no texto, um ensino que não faz sentido bíblico, e aí eu tenho que ajudar ela a entender. Se aquilo for mentira, eu falo, se for verdade, mas se estiver em outro lugar, eu falo também. Olha só, nós somos responsáveis pela verdade. Deus deixou a verdade com a gente, nós temos que aprender a manejar a verdade também, tá? Inclusive, esses dias a gente estava com uma Bíblia, uma King James, né, uma King James com o texto da batalha espiritual.
né, com o texto das heresias de batalha espiritual. E aí dentro da igreja minha esposa leu. Aí quando ela olhou, eu li com ela, falei, olha só, tá vendo isso aqui? A Bíblia não ensina exatamente isso, tá? Uma Bíblia King James com conteúdo de batalha espiritual, das heresias da batalha espiritual. Ela pediu, eu dei para ela, não sabia o que tinha, tem um monte de heresia, né? Então você tem que tomar cuidado com a verdade, não esquecer que ela é a única base da verdade e mais, você tem que saber manejar bem a palavra de Deus. Na verdade, é a Bíblia que manda você fazer isso, eu só estou lembrando o que está escrito lá. Além disso, você precisa ter cópias da Bíblia Sagrada, tenha cópias, tá? Não fique só com uma Bíblia que você confia, não fique só com uma e deixa ela estragar e depois você compra uma diferente, não. Tenha cópias. Por que tenha cópias? Olha só isso aqui, tá vendo? Isso aqui é uma tradução. Isso aqui é uma tradução da Bíblia. Ó. É uma tradução moderna. É uma tradução moderna da Bíblia. Eu ganhei essa Bíblia aqui, reprovei ela no vídeo, dei as provas de ter reprovado, mas é uma tradução moderna. Você acha que ela está certa? Claro que não, tem um monte de problemas nela. E sabe o que está acontecendo? O que mais está acontecendo é surgir novas traduções. Traduções com defeitos ou probleminhas, detalhes que vão sendo mudados. Agora imagina que em um ano se traduza uma Bíblia com 3 detalhes. Imagina isso, em um ano uma Bíblia traduzida com 3 detalhes. Nós temos aqui outras provas, ó. NVT, NAA, nós temos várias provas disso. Agora imagine daqui a 10 anos. Eles não estão pegando as Bíblias fiéis e traduzindo elas e colocando de forma mais fácil. Eles estão pegando a Bíblia que já está com problema, eles pegam a Bíblia que já está com problema e faz uma nova tradução da Bíblia que já estava com problema. E adivinha o que vai acontecendo? Os problemas vão se acumulando. Então tenha cópias fiéis da Bíblia na sua casa. Eu tenho 3 King James, eu tenho umas 5 ACF RCM, são as Bíblias que eu considero melhor, eu tenho cópias dela em casa. Eu não vou ficar sem Bíblia nos próximos, sei lá, 50 anos. Por que é importante? Porque novas traduções virão para substituir as antigas, mudando as doutrinas também, como já tem acontecido. Estou cansado de ver isso acontecendo aí. Não abra mão, última coisa que tem que lembrar sobre a palavra, não abra mão do que está escrito, não importa qual sentido faça a heresia que estão te contando, não abra mão do que está escrito. Algumas coisas que estão na Bíblia são modificadas na hora que a pessoa prega. Outras coisas são inventadas e colocadas na Bíblia para que você acredite. Olha só, se não está na Bíblia, se a Bíblia está falando de outro jeito, não importa quem é que está lá na frente falando. Pode ser o pastor que você mais gosta, pode ser a sua mãe falando. Não abra mão da Bíblia Sagrada, tá? Porque é justamente aí que muitos serão enganados. Na verdade, muitos já estão sendo enganados por causa desse problema também. Agora, sobre a verdade, é isso que você tem que fazer. Primeiro, a Bíblia é a única verdade, não esqueça disso. Não existe uma nova revelação, não existe uma nova interpretação, não tem NPP, não existe nova perspectiva de nada. A Bíblia é uma só, e a interpretação dela é uma só desde sempre. Então não abra mão da verdade, tá? Tenha cópias na sua casa da Bíblia Sagrada que você considera melhor, da que você considera fiel, né? Não importa qual que você considera. Estou falando para você ter cópia daquela Bíblia que é para você a fiel, tá bom? Não abra mão O que eu ia falar? Não abra mão... não abra mão do que está escrito em relação àquilo que está sendo falado. Como muitos caíram na NPP, como muitos caíram na adoração de Maria, no catolicismo romano, cuidado. Cuidado, porque Satanás vai enganar você também, vai querer enganar você também. Óbvio, eu não quero que você caia nessas enganações. Segunda dica para você passar por esses períodos, é uma dica que muita gente vai achar polêmica, mas ela é essencial para continuarmos, tá? Ela é essencial para caminharmos na direção que Cristo nos dá na Bíblia Sagrada. Segunda dica então, mantenha-se em uma igreja, continue congregando, tá? Não se engane, irmãos. E olha só, estou escrevendo sobre isso, vai ser o meu próximo livro, o texto que vai ser feito para o livro mesmo, tá? É o texto sobre a igreja. Posso garantir para vocês, congregar em uma igreja, estar juntos adorando a Deus, faz parte da cultura do povo de Deus. Isso não é coisa moderna, então continue congregando. O povo de Deus
Sempre, sempre estar reunido em um lugar, adorando, ajudando uns aos outros, intercedendo por outras pessoas, pregando, ensinando, aprendendo. Isso tudo sempre aconteceu. Isso não é nada de romanismo, isso não tem a ver com o catolicismo, não tem a ver com roubo de dinheiro, não tem nada a ver com isso, tá? Nós sempre estivemos juntos desde, pelo menos para você ter uma ideia, desde o primeiro século, mas antes disso já acontecia. Eu vou mostrar isso no meu livro que eu vou lançar, se Deus quiser eu lanço um dia, né? A igreja, ela sempre sobrevive reunida, tá? No primeiro século foi assim. Quando os católicos mataram os protestantes na Reforma Protestante, os protestantes estavam juntos. Nós nunca fomos um povo separado. Nunca ficamos na minha casa, você na sua e eu na dele. Não. O povo sempre se reuniu. Quando nós morremos na Reforma Protestante, estávamos unidos. Quando o povo morreu aqui no Brasil com os católicos, eles morreram porque vieram aqui plantar igrejas protestantes. Então não se iluda com a mentira de muitos desigrejados. Sempre, sempre houve união na igreja. A igreja, o corpo reunido de Cristo, é um lugar seguro. Por isso a ideia de ovelhas. Deus sempre nos trata como ovelhas, né? Você consegue imaginar um pastor cuidando de uma ovelha aqui e depois ele tendo que ir para outro bairro cuidar da ovelha dele também? Não, isso nunca existiu. Na história inteira, as ovelhas estavam sempre reunidas. Quando Jesus fala de nós, né, quando ele nos cita em João 10, ele até fala, olha, eu tenho ovelhas em outro aprisco. Elas não estavam separadas, elas estavam em outro aprisco, elas estavam juntas em outro lugar. Né? E aí ele fala, cabe mim chamar elas também. E aí nós seremos um só rebanho. Né? E é isso que acontece. Então esteja sempre reunido em um lugar. Além disso, a igreja é o seu lugar seguro. É o lugar onde vocês vão se ajudar, um ajudando o outro. Olha, eu estou acreditando nisso aqui agora. Aí o pastor vai te ensinar que é errado. Outro irmão vai te mostrar na Bíblia. Outro vai te ensinar a ler e interpretar. E você depois vai fazer a mesma coisa com o outro. Olha só, isto é igreja. A igreja sempre sobreviveu desse jeito. Então, esteja sempre em uma igreja, tá? Esteja numa denominação que prega a verdade, obviamente. Eu não estou falando para você ir para qualquer igreja. Ache uma igreja que pregue a Bíblia e seja parte dessa igreja, tá bom? Além de tudo isso, a igreja é o lugar onde você vai ser usado. Vocês não creem nos dons? Todos creem nos dons, né? Então, os dons são dados pelo Espírito Santo para uso na igreja. Né, tanto fora como dentro, mas pessoas que são membros de igrejas são que têm os dons. Isso em 1 Coríntios, isso no primeiro século, isso no segundo século, isso até o 18º século. Sempre foi assim. Só depois disso é que as coisas começaram a se dissipar e a ideia de se reunir foi debatida e foi combatida. E é por isso que a igreja está passando por problemas hoje. Mas a igreja é o lugar onde você será usado por Deus. Seja para ajudar pessoas, para amar pessoas, para aconselhar, para ensinar, para orientar. Não sei o que Deus vai fazer com você, mas vai fazer dentro de uma igreja. Então, para passar por esse período, esteja dentro de uma igreja. Agora, Devai, você não falou que os falsos profetas vão atacar as igrejas? Por isso que você precisa estar lá. Você tem que estar lá para combater os falsos profetas que vão tentar invadir a igreja também. Olha, será que vocês não sentem pena das pessoas que estão na igreja sendo enganados? Será que vocês não conseguem sentir a urgência que é ir para lá e ensinar a verdade para que eles não sejam enganados? Se vocês não sentem isso, talvez vocês não sejam cristãos, porque na história do cristianismo isso sempre aconteceu. Quando João, quando Judas escreveu as cartas, eles escreveram para que as pessoas daquelas reuniões combatessem os falsos profetas. Como é que você está fazendo isso isolado no mundo? Vivendo do seu jeito, indo no YouTube, escolhendo o vídeo que você quer ver e não que Deus quer falar com você. Cara, pensa, você precisa estar se reunindo em um lugar. Então essa é a segunda dica, né, para passar por esse período. E muita gente foi enganada pela ideia dos desigrejados, tá? Muita gente, aí eles inventam um monte de mentira. Nós somos templo do Espírito Santo, nós somos a igreja. Claro, nós somos a igreja, isso é verdade. Mas nem por isso João e os apóstolos deixaram de se reunir. Olha só, eles já eram templo do Espírito, mas nem por isso deixaram de se reunir. Pior, nem por isso Paulo deixou de abrir igrejas. Nem por isso. Será que Paulo não sabia que nós somos corpo do Espírito, templo do Espírito? Claro que sabia, foi ele que escreveu. Né? Mas nem por isso eles deixavam
de se reunir. Então, cuidado, tem muita gente sendo enganado por isso. Ah, mas igreja não é placa e não sei o que. Cara, não, isso dá até coceira na cabeça. Ninguém tá falando que igreja é placa. Ninguém fala isso na igreja. Se você for numa presbiteriana, eles não vão falar, olha, a igreja verdadeira é a presbiteriana. Não, eles não falam isso. Eu acho que na Assembleia também não fala, nem na Batista. Não é isso que importa. A placa, o que importa é o que está sendo pregado lá dentro, tá? Se não está sendo pregada a verdade, não é igreja, não importa. Pode ser bonita, pode cantar alto, pode cantar bem, pode ler direito. Se não pregar a verdade, não é a igreja de Cristo, tá? Fuja dela. Agora você prega, fique, mas tem que estar em um lugar, tem que estar reunido em algum lugar para que você seja usado por Deus, para que você esteja seguro também. Além de Satanás enganar religiosamente falando, além dele enganar na igreja, né, ele também engana no seu celular, ele engana no que você faz quando não está na igreja, ele engana no que você faz quando não está lendo a Bíblia. Tem várias maneiras de Satanás te enganar. Você acha que só porque você não está indo para uma igreja você não está sendo enganada, você é muito inocente, né? Você tem que prestar mais atenção, porque a internet está aí te enganando o tempo todo. As redes sociais. Então, olha só, estar numa igreja faz parte de passar por esse período. Não se esqueça, os mártires passaram junto do povo de Deus. Eles estiveram juntos. Há na história mártires de cidades inteiras que foram destruídas, né? Cristãos reunidos foram mortos, tá? Eles não iam na casa de um, na casa de outro, e nossa, cadê o cara, gente? Eu sei que tem um cristão aqui, eu só não sei onde ele está. Não! Sempre foi fácil achar eles estão reunidos em algum lugar. Eles iam lá e matavam eles, tá? É assim que acontecia. Não pense que antigamente era reuniões em casa. Não, não tem nada disso. Isso foi por um período. Depois eles passaram a se reunir juntos, sim, tá bom? Bom, vou falar sobre isso no livro, mas agora tem o último recado que você tem que prestar atenção para passar por esse período que está começando agora. Para encerrar, a última coisa que você tem que prestar muita atenção, você tem que tomar cuidado em não acreditar nos seus sentidos. Como assim, Levi? Não confie nos seus sentidos, sabe? O que é não confiar nos seus sentidos? Sabe aquela percepção que você tem e que você não julga muito? Sabe, que pareceu tão legal, pareceu tão certo, que você nem parou para pensar? Bom, isso acontece muito, principalmente com quem é coach, né? O cara que é coach, às vezes, ele fala coisas que não faz o menor sentido. E as pessoas estão tão emocionadas, elas estão tão necessitadas, tão carentes, às vezes, que elas aceitam. E elas tentam fazer o que os coaches falam. Isso acontece em igrejas coaches, que são geralmente as tradicionais, em igrejas pentecostais, neopentecostais. Geralmente é ensinado coisas que não fazem parte da Bíblia Sagrada. E como está sendo criado um momento tão especial, as pessoas não julgam o que estão ouvindo, sentindo. Então é importante que no final dos tempos, agora que a gente está começando a piorar isso, está começando a ficar pior, não confie nos seus sentidos. Ó, Jesus disse de forma muito clara, né, e outros escritores também da Bíblia disseram muito isso. Eles disseram que os falsos profetas, esses anticristos, né, eles saberiam enganar como Satanás. Agora, como é que Satanás enganou? Satanás apareceu vestido de vermelho, e por sinal estou vestido de vermelho. Satanás apareceu vestido de vermelho, de chifre. Satanás apareceu com um formato feio. Não. Como é que Satanás enganou? Satanás apareceu do lado de Eva, falando para Eva sobre coisas que ela talvez estava pensando. Poxa, eu não posso comer daquele fruto, hein? E é aí que surge quem? A serpente. Como assim não pode comer, Eva? Quem falou que não pode comer? Aí a Eva vai retrucar, né? Não, Deus disse que não pode comer, porque senão a gente vai morrer. Aí a serpente, não, Deus não ia fazer isso não. Deus ia matar vocês? Óbvio que não. Deus é amor. Satanás, ele não aparece no formato de uma serpente, mas nem de um dragão, nem de uma besta. Satanás não aparece no formato de Satanás. Ele aparece no formato de alguém que fala muito bem, alguém que conversa muito bem. Os gnósticos do segundo século faziam a mesma coisa. Os gnósticos entravam nas igrejas, faziam amizade com as pessoas, e quando eles já estavam familiarizados com aquelas pessoas, eles convidavam elas a visitar suas reuniões, que eram místicas, suas reuniões quentes, né? E quando eles iam, eles eram arrastados para a seita gnóstica. Olha só,
A forma que Satanás engana é sempre parecida. Mesmo assim, você não pode achar que só porque você sabe isso, você vai ser o mais espertão da turma, né? Não é só porque você ouviu esse vídeo, você não vai ser enganado por ninguém. Nada disso. Não confie nos seus sentidos, confie sempre na Bíblia. Julgue o que eles falam com o que está escrito na Bíblia. Não esqueça da primeira dica. A Bíblia é a fonte da verdade, tá? Não confie no que você ouve apenas sem consultar a Bíblia Sagrada, porque daqui para frente serão doutrinas cada vez mais fortes, doutrinas mais humanistas, tá? Para que você veja que faz sentido, né? Porque essa doutrina bate tanto com o meu coração que ela só pode ser verdade. Né? Essa é a sensação, entende? Essa é a ideia. Ela faz tanto sentido que ela só pode ser verdade, mas nem todas são. Nem todas são reais, nem todas são bíblicas. Como é que você vai saber isso? Lendo a Bíblia. Então não confie naquilo que você ouve sem antes ver se está na Bíblia, tá? Não importa qual sentido faça. Outra dica, não confie nos sinais e maravilhas. Sinais e maravilhas nunca foi motivo para ter fé. Ninguém acreditou porque viu acontecendo. Não, as pessoas acreditavam porque Jesus transformava elas, seja com o milagre, no meio do milagre, ou no sermão. Olha só, se ele fazia isso no sermão e no milagre, e sendo que no milagre também tinha sermão, o que mudava era o sermão ou era o milagre? Óbvio, era o sermão. São as palavras que convertiam as pessoas e não os sinais, né? Até tem um acontecimento onde os fariseus, os mestres da lei, se não me engano é Mateus 12, né? Eles veem Jesus fazendo uma cura e chama ele de príncipe de Satanás, né? Fala assim, esse homem aí opera com o poder de Satanás, né? Eles viram acontecendo e chamaram Jesus de Satanás. Olha só, né? O sinal não muda ninguém, o que muda são as palavras, é a palavra de Deus que muda, mas muitas pessoas são arrastadas em sinais e maravilhas e são enganadas, infelizmente. Infelizmente ainda acontece. Eu lembro quando eu era pequeno, era mais novo, e isso era muito comum. As igrejas de repente começaram a trazer milagres, aquele milagre da mão que fica reta, lembra? O milagre de parar de fumar, o milagre da adivinhação, que era chamada de revelação, né? É uma adivinhação, e é uma leitura fria, até usada por outras religiões e tudo mais, e isso convenceu muita gente. E cara, daqui pra frente, isso vai ser usado com muito mais força, porque Satanás está querendo convencer o máximo de pessoas. Mesmo sabendo que os eleitos não serão convencidos, ele não vai parar de tentar nos convencer. Então cuidado com o que você vê, cuidado com o que você sente. Se você está sentindo alguma coisa por causa de algo que você viu e que não é bíblico, rejeite ao mesmo tempo, tá? Rejeite imediatamente, não caia nessas mentiras. Outra coisa que vai acontecer muito daqui para frente, que já tem acontecido, né? Já temos falado sobre isso, inclusive no texto aqui que eu citei antes, que é mudança de paradigma, né? É o destino do cristianismo, essa mudança de paradigma. Cuidado. Cuidado com as doutrinas que são ensinadas atualmente e que não são explicadas pela Bíblia. Se o cara está lá na frente, está ensinando uma coisa que aparentemente faz sentido, mas ele não leu nenhuma linha da Bíblia, ele não explicou nada da Bíblia, rejeite. Tá? As doutrinas humanas estão invadindo a igreja. Até Lutero, no livro dele, né, que tem vídeo aqui sobre o livro do Lutero, ele até critica Erasmo, porque Erasmo usa tanto filosofia humanista, tanto filosofia pagã, e não usa a Bíblia. Né? E Erasmo convencia tanto, e como é que pode, né? Ele critica Erasmo por isso. Erasmo, você não usa nem Jesus no seu texto? Você está querendo me convencer que o livre-arbítrio existe sem usar Jesus? Jesus não está no livro de Erasmo. É isso que acontece. Muita gente usando filosofia humanista, filosofia que tem que bate com o nosso coração, né? Que satisfaz aquela curiosidade nossa, aquilo que a gente acha que é verdade. Tanta gente usando essas doutrinas e vão enganar muita gente por causa disso. Se a doutrina não está na Bíblia, como o livre-arbítrio que é ensinado hoje em dia, e outras doutrinas mais, se ela não pode ser explicada de Gênesis a Apocalipse, ela é falsa. Rejeite-a imediatamente. São essas as dicas, né, que eu tenho para falar para vocês, e eu quero resumir elas agora para que fique mais fácil de entender. Primeira dica, cuidado com a verdade. Só a Bíblia tem a verdade. É claro, uma interpretação da Bíblia é uma interpretação da verdade,
mas muitos virão com interpretações extra-bíblicas. Cuidado com a Bíblia. Tenha uma cópia da Bíblia em casa. Tenha mais Bíblias em casa, tá? Para você não ter que comprar uma atualização que não tem mais aquilo que as antigas tinham, tá? Mesmo que fique mais difícil de ler. Tenha cópias da Bíblia que são fiéis. Não deixe de congregar. Satanás quer separar a igreja e matar um por um. E isso está acontecendo, né? É claro, o crente verdadeiro não vai ser morto, eu já sei. Eu sei, mas você vai ser enganado, você vai sofrer, você vai passar por tanta dificuldade e vai voltar para a igreja, ok? Não seria melhor se você nem passasse por essa dificuldade? Então, não deixe de congregar, tá bom? Tenha uma igreja onde você pode ser útil para ela. E outra, não confie nos seus sentidos, tá? Os sentidos humanos podem enganar as pessoas, podem fazer com que você se engane e seja levado aí por esse mar de engano dos falsos profetas. O cristianismo está em risco, estamos passando por um período sinistro. A nossa colega Alisa aqui já tinha falado sobre isso, nós já tínhamos falado sobre isso no canal e também tem livro do canal falando sobre isso, e agora estamos chegando no olho do furacão. É hora de tomar mais cuidado. Agora, eu quero que você compartilhe esse vídeo para mais pessoas, porque o que eu coloquei aqui é urgente realmente, não tem como escapar. Fique com Deus, até o próximo vídeo, tchau!